Oi! E aí, Ju, tudo bem? Tudo ótimo. Olha a Fê aí. Todo mundo chegando aí? Esperar o pessoal chegar aí, né? Exatamente. Como é que você tá, meu bem? Tô ótima. Nossa, corri até, mas consegui chegar na hora. Pensa, mas é bom que deu tudo certo. Nossa, Que graças a Deus que as coisas estão voltando ao normal, né? Tá Uhum. bênção de Deus. Como é que estão as coisas por aí? Me conta. Tudo bem, graças a Deus. Hoje tive uma experiência fantástica de manhã cedo. Aqui atrás da nossa cidade, em Assis, ela é em cima de um monte. E atrás do monte tem um monte maior chamado Subásio, né? A montanha Subásio. E nós fomos hoje lá, saímos daqui de casa, acordei 5 horas, saímos às 5h30, fomos lá para cima do monte para colher cogumelos, uma experiência que eu nunca tinha feito, né? Foi fantástico, foi muito legal. Ver a natureza de manhã cedo, contemplar tudo aquilo, foi fantástico. Foi uma experiência fantástica que eu tive hoje. Nossa, eu vi aquelas suas fotos maravilhosas, né? Uma coisa assim, realmente top das galáxias, né? Incríveis, É, incríveis mesmo. É coisa de Deus mesmo, aquela só natureza não tem preço, né? é uma experiência extraordinária. E eu tive também a oportunidade lá, porque como a gente está no meio da natureza, a gente pode encontrar qualquer animal, né? Uhum, uhum. Geralmente, assim cedo, não tem, né, muito animal assim. Eles, de modo especial, à noite e fim da tarde, eles estão ali. Mas a gente encontrou um cervo que estava passando no meio do bosque. Ele viu a gente, saiu correndo. O outro freio viu uma lebre caminhando assim. Então são essas coisas que também a gente não tem muito contato, né? E quando a gente vê, a gente consegue contemplar. O sol nascendo, enquanto a gente já estava claro, mas o sol ainda não tinha saído atrás da montanha. Então, enquanto a gente estava colhendo os cogumelos, o sol começou a aparecer. Assim, foi fantástico, Nossa, muito bacana. maravilhoso. E você poder, quando você está no agora, você consegue contemplar essas maravilhas que às vezes você não percebe, né? Passa desapercebido Uhum, no dia a exatamente. dia, né? E aqui tem Vamos. a Fernanda Amaral, minha amiga, aí de E a minha Brasília. sobrinha, você sabe que ela é Ah, minha cunhada, eu né? não sabia não, é sua sobrinha, é, Fernanda? É. Ah, olha aí. Gente finíssima. Ela é finíssima, finíssima ao quadrado, ao cubo, ao É, milhasmo, sei lá, ao fantástica. quanto, né? Amada, né, Fê? Coração para você, linda. Nós te Família amamos, toda, Fê. a família toda é fantástica, né? Ela é, sim, linda demais. A Tati também, a Edneuza, tanta gente maravilhosa, a Lande. Só tem tanta gente chegando aí maravilhosa que só tem que agradecer a Deus aí, a presença de Isso todas. mesmo. Que E bom, deixa eu Tati. colocar aqui o que que a gente vai falar, né, para o pessoal que está chegando aí. Uhum. Chegar aí animado e chama os amigos, gente, porque ouvir o Rafa é uma alegria, uma bênção de Deus tão grande que só Jesus na causa, né? A gente tem que melhorar, tem que fortalecer o pilar espiritual. A Fernanda escreveu aí que quando eu voltar eu tenho que fazer um festival de massa, porque uma vez eu fui na casa dela e a gente fez para a família todos lá. Eu fiz uma massa fresca na hora, assim, foi fantástico, foi muito bacana esse momento que eu passei lá com eles. Nossa, É que isso. legal. São esses momentos, sabe, Ju, que se a gente estiver atento a perceber as graças que acontecem, nós Na nossa... podemos retirar muita coisa boa, sabe? E tem tudo a ver isso com a nossa live hoje, né? Que nós Sim. vamos falar. Primeiramente, eu queria te agradecer, porque foi a Ju que me convidou para fazer essa live. Obrigado, Ju. Viu? Obrigado pela oportunidade da gente estar se encontrando a segunda vez que a gente faz uma live, né? E a partir da primeira, a gente começou a pensar outras, né, Ju? Vamos Sim. outra coisa aqui e ali, uma vai puxando a outra, né? Então foi E é uma, fantástico. Agradeço muito. e para mim é uma honra muito grande, porque você é uma luz pura, assim, eu só tenho que agradecer por você estar aqui comigo, uma presença de Deus Obrigado. muito grande. Fico Gratidão. muito feliz, muito, muito feliz mesmo. Espero que a gente possa ser luz na vida do próximo. Pessoal, chama aí os amigos de vocês, por favor, manda aviãozinho aí, manda coração, porque
a gente vai trazer coisas boas, vai trazer coisas, Uhum. sementes, né? Porque, na Exato. verdade, nós só sementes, porque a transformação está dentro de vocês mesmo. Uhum. E como a Ju colocou aí, né, já o nosso tema, como fortalecer o pilar espiritual, né? Como a gente pode fortalecer a nossa espiritualidade? É um tema muito amplo, né? E nós Uhum, podemos trabalhar em várias vertentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que estar atento, que aqui podem ter pessoas que não sejam da mesma fé que a minha, que a da Cris, que a da Ju, sim. e a gente tem que perceber que isso não pode se tornar um problema. E não é um problema aqui na nossa live que você tem uma outra religião. Eu vou falar da realidade que eu vivo. Então, se Sim. eu falo em Deus, se eu falo em Jesus Cristo, se eu falo em nome de um santo, que você consegue fazer a transferência para o que você acredita. Se eu falo Deus e Uhum, você acredita numa energia, então uhum. pode Acredito, fazer com certeza. essa transferência respeitando a sua realidade, ok? Mas eu só posso falar de espiritualidade na realidade que eu vivo. Isso é uma coisa muito interessante que a gente vai trabalhar aqui. Eu não tenho como falar de espiritualidade se eu não vivo isso. É incoerente falar sobre isso. Eu posso até falar, mas de coisas que eu li, de coisas que eu aprendi. Mas aprender, no sentido de gravar conceitos sem uma vivência, isso não é espiritualidade. Isso é um conhecimento, um aprendizado que você teve no sentido de cognitivo, somente. Né? E a espiritualidade ela trabalha com o cognitivo, mas trabalha também com a fé, com a crença. E isso nós temos que ter dentro da espiritualidade, ok? Esse é o primeiro ponto. E depois, Sentimento, nós, né? O como? sentimento, né, Frei? Sim, o A espiritualidade sentimento. trabalha muito com sentimento, né? Você Uhum, sentir aquilo, né? Tá muito você sentir, passar por uma experiência, né? uhum, Assim, não é só na razão, tá muito na emoção também, né? aham. E a Adriana aqui já trouxe uma pergunta já. Gosta assim, Ju? Já começando fazendo pergunta, né? Ah, com A, certeza. a Ótimo. crença limita a espiritualidade? Aí Com vai certeza. depender do que você acredita. E nós vamos trabalhar sobre isso, Adriana, aqui, tá? Porque crença, ela pode ser tanto positiva como negativa. E aí a gente vai ter que entender que tipo de crença eu tenho, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, tá? Então, eu dividi a nossa conversa aqui hoje em três pontos, tá? E Ju, quando chegar, lembrar alguma coisa, quiser contribuir, só falar, viu? Ok. Você que me convidou, mas a live é sua, tá bom? É nossa. Vamos falar juntos, né, aqui. Isso, Vamos embora. exatamente. Então, para começar a falar sobre como fortalecer o pilar espiritual, a gente tem que. Eu quis partir, na verdade, de algumas formas que as pessoas chamam de espiritualidade, mas são um pouco disfuncionais, né? Que espiritualidade é uma relação com Deus. Isso é espiritualidade, né? E tem algumas relações com Deus que são disfuncionais. E aí, às vezes, a gente não entende porque eu não consigo rezar bem, porque eu não consigo me conectar com Deus. E às vezes é porque eu estou fazendo de forma errada, né? Essa conexão com Deus. Não é totalmente errada, porque existe um sentimento positivo em querer se conectar com Deus, né? Em querer se relacionar com Deus. Mas às vezes ela se torna fraca porque faltam algumas coisas importantes para isso. Então, eu vou começar falando alguns exemplos, não são os únicos, podem existir outros, de formas um pouco disfuncionais. Poderia ser muito melhor diante desses exemplos, tá? Com certeza. Vamos Ok. lá. Então, um exemplo. A pessoa que lembra de Deus só quando tem problemas. Né? Surgiu o problema, eu lembro da espiritualidade, eu lembro de Deus. Eu gosto de trazer esse exemplo como se Deus fosse uma drogaria ou um supermercado, onde eu vou lá das minhas É verdade. necessidades, vou lá Aí no supermercado, compro o que eu quero e volto para casa. Não tenho mais relação com o supermercado, só no momento sim. de necessidade.
No É momento uma relação de pedinte, né? de De pedinte, de pedinte, né? dificuldade ali, e eu vou na Dificuldade. drogaria quando eu estou mal, quando eu estou doente, às Uhum, vezes, né? Quando eu vou comprar uhum. um remédio é porque eu estou precisando de algo que está ruim em mim. Mas depois, Específico para aquele momento. e depois que eu saro, que eu fico curado, eu Eu não vou esqueço. mais. Então, Uhum. isso é uma relação disfuncional com Deus, onde eu só o procuro quando eu estou mal, quando eu estou com algum problema. Né? Isso não é uma conexão, né? Não é uma intimidade, é uma coisa Exato, específica, né? exato. Depois tem um outro exemplo. Lembro de Deus só quando alcanço os meus objetivos. Né? Pessoa que lembra de Deus quando alcançou alguma coisa, aí ela agradece a Deus porque alcançou aquilo. Uhum, É uma uhum. parte. Não é que está errado, tá? Em pedir a Deus quando eu estou com um problema ou então quando eu alcancei alguma vitória na minha vida, alguma graça. Isso não é problema. O problema está é só quando são nessas situações. Não é uma relação integral, é uma relação parcial. Em alguns momentos, né, em algumas situações, eu me relaciono com Deus, ok? Outro, quando Deus não faz o que eu peço, E eu fico com não, raiva. perdão. Quando Deus não faz o que a pessoa quer e ela fica com raiva de Deus, Fica com raiva, fica com raiva. né? Isso já aconteceu comigo também. Uhum, Por exemplo, assim, eu peço alguma coisa para Deus e Deus tem que fazer. E uhum. quem te disse que Deus tem que fazer? Não tem, Não né? é? Ele faz se ele achar que deve ou não deve, né? Exato. E Mas isso aqui, tudo é um amadurecimento, né, Frei? A gente vai passando por exato, degraus, 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 e vai indo, vai indo, vai indo, né, Rafa? exato, Vai indo, vai indo. exatamente. E Eu, aí tem uma coisa interessante aqui, que quando alguma pessoa tem essa relação com Deus, por exemplo, as suas orações são sempre orações que pedem. uhum, É não sempre são de... pedindo, 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 ou então comandando Deus. Uma oração assim: Deus, estou precisando disso. Deus faz isso. Deus resolve aquilo. Então, quem é que se tornou Deus na história? Sou eu. Deus é o meu funcionário. Deus tem que fazer o que eu quero. Entende? Às vezes não é claro, não é uma intenção clara A em pessoa não tornar tem Deus muita o seu consciência funcionário. do que ela está Mas às fazendo. vezes Ele entra no automático, né? é A isso, é no seu relação entrou no inconsciente. automático, Exato. né? Entrou no seu inconsciente que a minha relação com Deus é pedir coisas para Ele. E não uma Faz parte relação de também. intimidade, né? Uma relação. Eu costumo muito falar para as pessoas que eu converso e tudo, que, claro, a gente, como mãe, eu trago até para o meu relacionamento com os meus filhos, assim. Claro que eu amo que meus filhos me peçam coisas e tudo, né? E você tem que pedir sempre, você vai atender sempre que possível. Uhum, Mas aquela coisa do amor, né? De você ter intimidade, você ter carinho e tudo. E eu uhum, acho que trazer, quando a gente traz para a nossa vida real, fica muito mais fácil da pessoa entender. Porque fica um pouco comparativo, assim. E eu acho que Deus é isso, né? Ele é só que ele é um pai muito maior do que a gente. Se a uhum. gente, como ser humano, assim, eu como uma mãe carnal, né? Para meus filhos, quero o melhor, imagina Deus, né? Que é muito maior que eu, assim, né? Porque eu sou cheia de limitação, cheia de problemas, cheia de coisas, né? De construções, vamos dizer assim. Então não Uhum. tem nem comparação. Aí as pessoas, acho que começam, quando a gente consegue fazer esses parâmetros, acho que as pessoas começam a trazer luz, entendeu? Porque daí ela fala assim, não, eu Exato. posso pedir mais e eu posso também ter mais intimidade, porque eu gostaria também que meu filho tivesse mais comigo, você entendeu? Uhum, Essas exato. coisas assim de comparação eu acho interessante. Rafa, não sei o que você Uhum. acha nessa situação assim. Exato, claro, a gente traz isso porque pedir faz parte do espiritual, faz parte da minha relação com Deus. Mas será que a minha relação com Deus é só pedir? Foi o que você trouxe, né? O meu filho não é só que ele peça, mas que isso amadureça o nosso relacionamento, que a gente confie mais um no outro, que a gente se Uhum. responsabilize um pelo outro. Então, isso amadurece a relação, né? Mas não é só o pedir. O pedir é uma das facetas da espiritualidade, né? Tem um outro que é quando eu faço barganha com Deus, né? Eu negocio com Faz isso. Deus, né? Por exemplo, Deus, se você fizer isso, eu faço isso, né? A gente chama isso de algumas vezes das promessas. Não existe Uhum. problema em fazer promessa. Isso existe muito na Igreja Católica. Não existe problema em fazer promessa. O problema está quando sempre eu faço promessas. A minha relação com Deus são promessas.
que eu faço, né? E a questão não é essa. A questão não é fazer barganha. Não é que Deus precisa da sua penitência, que Deus precisa da sua promessa. Porque Claro, é um amor, né? tem algumas promessas que elas não fazem o menor sentido, Sim, né? Tem esse é o outras amor que do fazem coração, todo né? sentido e são bacanas, são produtivas. Por Uhum, exemplo, uma pessoa que faz uma promessa a Deus e disse que vai ficar um ano sem comer chocolate, ok? Eu uhum. pergunto, por que não comer chocolate? Ah, porque eu tinha que encontrar um sacrifício, eu escolhi esse. Por que para você é um sacrifício fazer isso? Ah, porque eu como chocolate demais. Aí é até bom que eu emagreço um pouquinho, sabe? Então já está errado aí a coisa. É Porque aquela coisa do coração, né, Rafa? eu estou usando Até a tudo no promessa coração. para Uhum, alcançar uma outra coisa, né? uhum. Emagrecer. Sim, Então o no objetivo não é coração. esse. Agora, com o mesmo exemplo, com o mesmo chocolate, vamos tornar isso uma promessa profunda e bacana. A pessoa ela quer alcançar alguma coisa, tá bom? E ali Uhum, ela chega assim, eu vou passar um ano sem comer chocolate porque eu percebo que eu sou viciado em chocolate, né? A pessoa uhum. percebe que ela é viciada em chocolate e que aquilo também está fazendo mal para a sua saúde, Sim. né? Aquilo não está fortalecendo outros pilares da sua vida. Mas não Uhum. para aí. Ela diz o quê? Os chocolates que eu iria comprar, todo o dinheiro que eu ia gastar neste ano com Eu vou chocolates, fazer outras eu vou coisas. guardar para fazer uma obra de caridade para alguém. Pô, Uhum. perfeito, bacana. Tem um sentido por que fazer. Então não é fazer por fazer. Eu me lembro aqui de uma promessa que eu fiz Não é quando só eu para era. isso assim, né? Ela É, começa a ampliar o horizonte, né? Porque a exato. espiritualidade, quanto mais você cresce no espiritual, você pensa muito mais que é sobre o outro, é sobre você doar para o próximo, né? É sobre Uhum, você ser luz. É exato. muito interessante isso, né, Rafa? É muito interessante. O autoconhecimento é muito espiritual. Uhum. Eu tenho essa Claro, com impressão. certeza, com certeza. Quanto mais você se conhece, mais conectado com Deus você está. Aham, É impressionante isso, porque daí sim você quer ajudar o próximo, porque você quer que o próximo tenha essa mesma luz, que o próximo claro. seja luz para o próximo, né? Porque não tem Uhum, nada mais lindo que o próximo se conheça e seja livre, né? Que a exato. liberdade é ser espiritual, né? É O impressionante. ser espiritual te leva à liberdade, né? Te leva a ser Sim, livre. sim, é É uma coisa leva a outra. muito E forte aí, isso. eu lembro de uma promessa que eu fiz, eu devia ter o quê? Uns 16 anos, não lembro bem. E eu tinha ficado em recuperação, final do ano, todo mundo de férias, eu lá em recuperação, fazendo prova e tudo. E eu fiz uma promessa a Deus. Olha que infantilidade essa promessa, né? Como é que ela foi? Já no seu começo ela já estava errada. No dia que eu ia fazer a prova, eu fiz uma promessa para que Deus me ajudasse a passar na prova. E eu não tinha estudado o suficiente para passar na prova. Já começou errado essa promessa, né? Você não fez sua parte, né? Você só queria que Deus Exatamente. fizesse a parte dele, a sua parte é Isso, zero. Tipo assim, Deus me isso. salva aqui e dane-se, né? Minha responsabilidade Uhum. zero. Vamos E para olha a frente. loucura. Olha, É. sem nenhum sentido, eu fiz a promessa de que se eu passasse de ano, eu iria tomar um copo. Olha que, gente, que loucura. Eu ia tomar um copo de, sabe aquela baba do quiabo? Aquela babinha do quiabo. Eu ia tomar um copo só de baba de quiabo. Eu odeio quiabo. Eu e o quiabo nascemos em planos diferentes, sabe? Tipo Porque a assim, o gente que não que se Deus ia entende. acontecer isso com, né? Tipo assim, o que que Deus ia querer isso de você, né? Assim, Exato. Falei, uma mas coisa infantil que mesmo. bobeira. Que Mas tudo bobeira bem, faz você o tinha menor 13 sentido. anos, né, Rafa? Se perde, se perdoa, porque 13 anos a pessoa Não, consegue sim, entender isso, né? sim, mas Tá para ótimo. mostrar para gente que, às vezes, até hoje, a gente pode ter esse tipo de promessa que não faz o menor sentido, Sim, sim, né? sim. Não faz porque a pessoa não tem sentido. E quanto mais você vai evoluindo, você vai entendendo que Aham, Deus está dentro de você, né? E que Ele quer, são coisas distintas, né? É uma coisa muito forte isso. aham. A Mari perguntou se eu bebi o quiabo, não, como é que quiabo é remédio, e você tomou? Eu te faço uma pergunta, Mari. Eu não estudei,
fiz a promessa para Deus. O que você acha? Você acha que eu passei? Claro que não, né, gente? Eu reprovei aquele ano e fui fazer de novo. Não me lembro que ano que era. Não me lembro. E então, sabe, é ter maturidade nessa relação com Deus que a gente ainda pode ter esses tipos de promessas que não fazem muito sentido. Outra coisa, tem gente que faz esse tipo de afirmação. Deus é o único responsável pelo seu sucesso, né? E não faz nada. Que é Sim. Deus que faz o sucesso, mas que você é o único responsável pelo seu fracasso. Né? Essa frase ela é meio errada, assim, ela está mal formulada. Porque às vezes as orações são assim, né? Uhum. Que eu peço uma coisa, Deus faz, então Deus quis, né? Deus realizou, então eu fui vitorioso por causa de Deus. Mas Mas você tem que fazer sua parte, né? se eu fui derrotado, se eu fui fracassado, a culpa é totalmente minha. A questão errada aqui é o quê? É que no seu sucesso, a responsabilidade não é só de Deus, é sua também. Você lutou para aquilo, você buscou aquilo, né? Uhum. E às vezes o seu fracasso não é um É um fracasso. aprendizado. Ele pode aparentar um É um fracasso naquele aprendizado. momento, mas Sim, muitas vezes é são aquele erro, aprendizados. é aquela tristeza, Uhum. aquela situação constrangedora que te fez o fracasso, que te fez chegar àquele resultado, né, que não é um fracasso, é um resultado que você alcançou, Uhum. vai ser o trampolim Para a da sua sua vitória vitória. depois, porque aquilo vai te fazer amadurecer, reconhecer certas coisas, gerar humildade. Então, não entenda o fracasso como fracasso, fracasso. Né? Sim, Ele pode ser um pilar, um impulso para com você certeza. alcançar a sua vitória. Né? As nossas Então, essa maiores frase ela é meio dores, errada. né, Rafa? Nossas maiores dores são a razão das nossas maiores. A gente ser maior luz para o próximo. Eu acho Uhum, que isso aí é muito forte. E nos momentos dessas maiores dores são que a gente tem uma hora aprendizado. Então não é erro isso, né? Isso é aprendizado mesmo. uhum, Ensina muita coisa. A Monique está falando que todo meu fracasso me ensinou alguma coisa. Muitas pessoas encontram Deus no fundo do poço, e a Rafa está falando isso. E eu falo para você, gente, nos momentos, nos momentos de maior sofrimento meu, eu tive tanto encontro com Deus, eu tive coisas tão lindas na minha vida, eu tive assim momentos de transformação tão grandes na minha vida que mudaram a minha vida pro resto da vida. Então, assim, eu uhum. já não sou mais a mesma pessoa depois disso, entendeu? Então, isso para mim foi ótimo, né? Eu tenho que agradecer tudo isso que eu passei. Exato. E aqui me vê um filme aqui bacana para que explica um pouco isso, que é A Cabana. Tem um filme e tem um livro, né? Então ele E trabalha parece que muito tem um isso. documentário agora, né? Que eu não vi ainda, mas dizem que é ótimo. Meus coaches falaram que é Eu vi maravilhoso. o filme é muito bacana, O filme é muito, excelente, excelente, muito excelente. interessante. Eu quero ler o livro agora, porque o livro traz mais detalhes, né? O filme é 1 hora e meia, 2 horas, né? Aí, Então, aconselho esse livro aí para vocês, A Cabana. fizeram um documentário, Rafa, e parece que Ah, o documentário ele conta tudo o documentário passo a passo do filme. Parece que é muito forte. Depois vamos assistir esse documentário aí. O bacana. filme ele é um filme de perdão, um filme de transformação, de entender que a gente não pode julgar o outro, que cada um, a gente não sabe a história do outro, né? Assim, tá todo mundo aqui em construção, né? Ninguém Exato. sabe a dor que cada um traz no coração. Essa que é a grande Uhum, verdade. uhum. Exato mesmo, porque ali a gente encontra tantas coisas, a gente resolve tantas coisas nessas Uhum. situações. Ou tem mais duas coisas aqui que às vezes são relações disfuncionais com Deus. Deus como carrasco e como vingativo, né? Deus me castiga nas coisas, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente coloca Deus como um vingador, né? Deus E não como, é. Nosso né? pai lindo, né? Coloca a gente no colo, leva a Uhum. gente. A Landa, que é das Mulheres Extraordinárias, esse filme é lindo, que eu passei para elas. Eu passo esse acabando na primeira sessão sempre, porque eu já gosto de começar trabalhando os perdão. Porque quando a gente trabalha o perdão, a gente já abre o coração, né, para tudo. Exato. Então, não é esse carrasco. Muitas vezes o que talvez Deus traga para a sua vida, às vezes é você que não quer aceitar aquela realidade. E a gente começa a colocar a culpa em Deus nessas realidades, né? A gente tem que tomar cuidado, né?
Rafinha está perguntando aí, Frei, o que sugere para não deixarmos nossa espiritualidade de lado, como manter a chama acesa? Isso, nós vamos chegar lá, Rafa, vamos chegar lá, estamos quase. Aqui eu estou trazendo essas ideias que talvez nós Escada. temos como relações de Deus, mas que muitas vezes elas são limitantes, né? Disfuncionais. E a última, querer que Deus resolva a sua vida. Deus é responsável pelos seus resultados, Deus é responsável por resolver a sua vida. E aqui vem uma palavrinha que a gente usa muito quando a gente trata desse assunto, que é o livre-arbítrio, né? Com E aqui certeza. eu lembro de uma pessoa, uma vez chegou para mim e disse assim, Frei, por que o livre-arbítrio? Por que Deus nos deu esse negócio desse livre-arbítrio, que a gente tem que resolver as coisas? Por que não é? Tira esse livre-arbítrio, Deus, resolve você, transforme a nossa vida em tudo de bom, tudo maravilhoso. Não vai existir erro, não vai existir fracasso, Pecado. Não vai não vai existir nada. existir Vai dar tudo tristeza, certo. não vai existir sofrimento, não vai existir nada. Então tira. Por que Deus não tirou esse livre-arbítrio? Por que Ele colocou esse bendito livre-arbítrio? Né? Ela me perguntou. Falei, antes de te responder, eu te faço uma pergunta. Né? Eu disse para ela. Se Deus tirasse o livre-arbítrio, ou seja, que você tem a possibilidade de fazer qualquer coisa, você é livre para fazer qualquer coisa, né? Você é seu árbitro para fazer qualquer coisa. Ele tiraria, porque sem o livre-arbítrio você não tem vontade, Uhum. você não pensaria, você não escolheria, você não teria gosto mais disso ou gosto mais daquilo, Uhum. você não teria relacionamentos profundos, você não amaria, porque é tudo dado de Deus, você não precisa fazer nada. Aí eu pergunto agora, realmente você quer que Deus tire o seu livre-arbítrio? Você seria meio que um robô, vamos dizer assim, né? Você Você vai ser um viveria boneco, um uma boneco. Não marionete. existe. Não teria Você não tem lógica. responsabilidade com nada. Você não poderia ir, hoje eu quero viajar. Não, você não tem livre-arbítrio. Comer isso. Não, não, não. Você vai comer o que eu quero. Você não tem livre-arbítrio. Então, é muito simples querer resolver essas situações tendo esse tipo de pergunta, mas a pergunta ela não é feita com um pensamento profundo, né? Pense. A Gente, pessoa não está consciente. uma da coisa que me iria fazer muito é eu não poder escolher, eu não poder decidir certas coisas. Então, Deus, o livre-arbítrio é uma coisa muito positiva, sabendo usar bem tudo isso, ok? E aqui eu coloquei esses exemplos, tá? Existem outros, não vamos trazer todos, porque isso também não é nem o centro da nossa live, que nós já temos meia hora. Eu já estou acompanhando aqui, Ju. Tá Agora, bom, vamos embora, Rafa. Vai dar certo. Ou dá certo isso, ou vai dá dar certo. certo. A gente só Vai dar trabalha com certo. coisa que dá certo, né? Isso. Depois, Olá. essas relações disfuncionais que a gente citou aqui com Deus, pode estar muitas vezes ligada com o que você viveu na infância. Não vamos entrar muito aqui nesse assunto, porque isso aí é assunto para outra live, né? Mas eu Sim. quis dizer o quê? O que nós aprendemos, o que nós acreditamos, no sentido de o que é o mundo, como são as relações com as pessoas, como é um pai, como é uma mãe, como é um amigo, enfim, todas as relações, a gente aprende Né? na nossa infância aquilo que nós escutamos, aquilo que nós vimos e aquilo que nós sentimos, né? Muitas crianças quando são pequenas, pequenas mesmo, de meses, quem é mãe, quem é pai aqui já passou por isso sabe. Se eu estou agitado, meu filho fica agitado. Ele É um não entende, reflexo. ele não Um tem reflexo. cognição para entender o que está acontecendo, mas ele sente. Quando ele começa a crescer, ele começa a observar e ver as coisas. E quando ele vê algumas coisas em duas formas, várias vezes, a mesma coisa, ou então uma que foi com forte impacto emocional, aquilo se torna Vai uma com crença. Se torna uma crença em nós. Por exemplo, um pai que sempre falou que Deus é carrasco. Você, como criança, escutou isso várias vezes. Vai se tornar uma crença em você, porque Deus é carrasco. Aí você leva isso por toda a sua vida espiritual, esta crença. E aqui eu vou trazer alguns exemplos, tá? Por exemplo, se você teve uma relação difícil com um pai ou com uma mãe, Ele que são já aqueles também que são teve uma relação com o pai. responsáveis
são responsáveis por você, tá? E eles são autoridade. Então, quando você for falar com Deus, ele também é uma autoridade. Te remete à relação que você teve com seus pais e a relação não é boa. Da mesma forma, um patrão num trabalho é autoridade. Talvez você não vai ter uma relação boa com ele, porque você Transfere, aprendeu né? que Transfere. autoridade é uma coisa Vai negativa. transferindo tudo. Tem que Isso. ressignificar tudo isso. Uhum. E isso é muito sério, né? Porque o relacionamento espiritual, ele demanda todas as demais áreas da nossa vida. Então, a pessoa tem que nortear isso para poder consertar os demais aspectos da vida. Porque quando Uhum. você tem a espiritualidade acertada, você consegue ter parâmetro para poder ter paz. E Isso. sem paz você não cresce. Não tem Uhum. como, né? Tipo isso. Porque Ter o você vai com equilíbrio. paz, com o equilíbrio, você consegue atravessar um período desse, você consegue atravessar o que for, né? Você sabe que vai passar, que tem um, né? É uma coisa maior, né? Uhum. Então é uma coisa assim pequena, mas que é uma demanda grande. Uma coisa Exato. que na infância, que é uma coisa que não é pequena, na verdade é grande, né? A gente sabe que é grande, mas a pessoa não tem essa consciência de que é uma coisa grande. Uhum. E um outro aqui, que acontece bastante também, que eu escuto em confissões, direção espiritual, passou por momentos de vulnerabilidade na infância e não teve ajuda de ninguém. E você, quando começou a crescer, a pessoa, quando começou a crescer, ela teve que lidar com a vida sozinha. Tudo que ela conquistou foi sozinha, com muito sacrifício, com muita dificuldade, porque ela aprendeu que as pessoas não ajudam, as pessoas não contribuem no seu momento de vulnerabilidade. A gente sabe que isso não é verdade, mas foi o que aquela pessoa viveu na infância. Então, quando vai se relacionar com Deus, quando tem um momento de vulnerabilidade, não vai pedir a Deus, porque as pessoas não ajudam. Deus também não vai me ajudar, né? Deus ajuda todo mundo, mas Deus não me ajuda, né? Às vezes as pessoas têm esse tipo Daí vai colocando de vitimização, coisa assim. raciocínio. A Edneuza falou uma coisa bem legal aqui, ó. Todos os significados que eu recebi ou atribuí acerca do mundo é o que determina a nossa vida, e é verdade, né? Uhum. E a Mari falou também, o tratamento psicológico bem feito fortalece a psicológica, sem dúvida. Isso, Quando a com gente se certeza. conhece, a gente cura, a espiritualidade cura tudo, Claro, né? Uma claro. coisa leva a outra, tudo está interligado. Uhum. Então, eu trouxe aqui uns exemplos, né? Que às vezes a relação disfuncional que uma pessoa tem com Deus, às vezes tem a sua raiz lá na sua infância, tá? E agora sim, nós entramos no Tem nosso assunto, né? Que a Rafa até perguntou, né? Mas e aí? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente fortalece a nossa espiritualidade, né? Como ter uma relação saudável com Deus? E aqui a gente entra no nosso tema: como fortalecer o pilar espiritual. Primeira coisa, as coisas aqui não é que tem que ser elencadas nessa ordem, né? Eu A fui gente está colocando, dando né? exemplos só, assim, Isso. aleatórios, que pode ser que vocês, ninguém tenha nada disso, são apenas exemplos. Uhum. Cássia Que até escreveu uma coisa legal assim, pensa que Deus abandonou ela, e é verdade, né? exato, E, exatamente. né? E não é isso, é Aham. você sentir que é um pai e que a hora que você quiser voltar, é igual aquela história do filho pródigo, né? Ele vai estar lá esperando de braços abertos para você. Uhum. Exato. A primeira é ter consciência de quem é você Uhum. e Quem de sou quem eu? é Deus e de quem é Deus na sua vida. Muita atenção nisso aqui quando a gente diz consciência de quem é Deus, tá? Porque ter consciência de quem é Deus, a gente não vai ter nunca essa consciência plena, total. Destravou um pouco, né? Nos revela. Eu coloquei de quem é a consciência de quem é Deus na sua vida. Como Deus se revelou na sua vida. E aí você vai conhecer quem é esta pessoa, quem é esse Deus na sua vida. Rafa, tá Então, vamos travando ver. um pouco. Oi? Tá travando um pouco a sua internet. Vocês estão vendo, gente? Tá travando um pouco a internet dele? Tá bom agora ou tá travando ainda? Não, tá bom. Tá, Agora tá bom. então Vamos vamos lá. Os lá. comentários acho que Vamos travaram, lá. mas vamos ver se o pessoal não falar nada aí. Vamos ver Aham. aí. Se Dá o travar de novo, feedback aí, avisa pessoal. aí. Ter consciência de quem sou eu e de quem é Deus, daquilo que Ele revelou
Porque não tenho como ter consciência de Deus de tudo. Deus é muito amplo. Não posso colocar Deus nos meus conceitos. É Mas eu difícil, a gente nunca vai consigo. saber, né? Mas eu consigo dizer quem é Deus a partir do momento que ele se revela a mim. Que Deus é amor, porque eu já tive situações onde eu percebi que Deus é amor. Deus é Uhum. misericórdia, quando eu percebi que Deus é misericórdia. Enfim, várias coisas. Consciência. Porque não tem como eu ter uma relação com alguém sem saber quem sou eu e quem é o outro. Com Tá? certeza, se eu não sei quem eu sou, não tem como, é verdade, total, É. né? E aqui tem, por exemplo, o que que é não saber quem é o outro? A gente começa com, se eu não sei quem é o outro e quem sou eu, a gente tem aqueles diálogos que eu chamo diálogo de elevador, né? A gente não conhece a pessoa que está ali dentro, a gente se sente constrangido de ter que ir até o 18º andar com aquela pessoa, e a gente Não tem a quer nem falar bom dia, boa obrigação, tarde, né? Tipo isso. entre aspas, a gente tem a obrigação de criar um assunto, e não é verdade, né? Então a Uhum, gente cria uhum, aqueles assuntos de elevador. Ah, bom dia, quente hoje, né? Nossa, que chuva uhum, que deu ontem, né? Então, e na verdade não são diálogos, são simplesmente frases, né, para quebrar um sim, pouco o gelo ali, né? uhum. Então, E a porque pessoa eu não responde conheço que o é outro. filho de Deus, né? Tipo assim, imagem e semelhança de Deus. Isso, eu não conheço o outro. Uhum. Então, se eu não conheço o outro, o que que eu posso falar para o outro? O que que eu posso conversar com o outro? Eu não sei quem ele é. Então, com Deus é a mesma coisa. Eu tenho que saber quem é Deus. E aqui a gente vai entender algumas coisas que Deus revela a mim de quem Ele é. Tá? Depois, ter uma vida de oração. Vida de oração, a gente tem que entender o que é isso, tá? Oração a gente pode traduzir como o meu diálogo com Deus, a minha conversa com Deus, né? Dialogar com Deus. Oração é isso, né? E na oração vai ser importantíssimo saber quem sou eu e quem é Deus, né? Por exemplo, aqui, deixa eu entrar aqui. Rafa, oração, assim, para mim é muito importante a pessoa internalizar isso e sentir, mais do que falar, é você sentir a oração e, e quando você pede uma coisa, você está querendo uma coisa, você já sentir aquilo como se aquilo já fosse pronto, entendeu? Uhum. Aquilo como verdadeiro, você vivenciar aquilo. Eu não sei se você concorda comigo, porque tudo que eu Sim, vivenciei na claro. minha vida, que foi muito forte, foram coisas muito fortes, foram milagres, que eu chamo de milagres, né? Eles realmente aconteceram porque eu acreditei naquilo, aquilo, eu vivenciei aquilo. Então eu tenho um sentimento que aquilo já é, você entendeu? E para mim, oração não é só Porque, conversa com Deus, é que Deus está com você toda hora. É o sorriso, é a alegria, é a conversa. Eu acho que, não sei se você concorda com isso que eu estou falando. Fala isso de uma maneira mais ampla aí. sim, porque é a relação que eu tenho com Deus que vai me trazer a experiência, que vai me trazer a consciência, e eu vou conseguindo cada vez mais me aproximar, e vou conseguir cada vez mais me relacionar com esse Deus. Vai se tornando uma relação cada vez mais madura, né? Uhum, Não é assim o diálogo com uma pessoa, a gente vai conhecendo a sim. pessoa, a gente vai aprofundando, a gente vai, se torna uma amizade, né? Se torna um carinho, muitas vezes se torna um amor, né? Então, a Uhum, gente tem que uhum. amadurecer. E não existe uma receita, né? É Faz isso, cada um depois de um faz isso. jeito, né? Comece a conversar, comece a dialogar com Deus, né? Uhum, uhum. A Mari colocou um passo a passo de oração, diálogo com Deus, seu iniciar para ouvir, ter uma experiência, ação do Espírito Santo, disciplina ajuda, né? Eu acho assim que a experiência, quando você tem uma experiência com Deus, você muda a sua vida. Eu acho que isso é fundamental para você ter a fé. E as experiências que eu tive mudaram a minha vida, sem dúvida. Agora, cada um tem que ter a sua experiência, né? Assim, a gente não Claro, pode ela ter a é única. experiência do outro. Se tivesse uma receita, né? Tenha experiência, sim, faça isso com uma receita de bolo, mas não é igual criar criança. Cada um tem que criar de um jeito e nunca se sabe, né? O que vai ser, por exemplo, tem trigêmeos, você pode dar a mesma educação, cada um vai ser de um jeito. Ok.
E é isso mesmo, porque a minha relação, ó, você usou um exemplo muito bom, os filhos, né? É a mesma mãe, digamos, o mesmo tipo de informação que eu dou para os meus filhos, mas cada um recebe de um jeito. E às vezes eu tenho que adaptar, que um filho recebe de uma forma, outro filho recebe de outra, outro filho recebe de outra. Então, a relação com Deus é a mesma. Exatamente, muito bom exemplo, Ju. Aqui eu achei aqui a oração. Na missa, para quem não conhece, nós temos várias orações que o padre faz. Tem uma oração inicial, tem uma oração após o ofertório e uma oração conclusiva. São orações fortes. E aqui traz esta oração para a gente compreender essa consciência de quem sou eu e quem sou Deus. Qual é a oração de hoje da missa que o padre faz? Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aqui nós temos essa oração, que tá uma oração simples, entendi, bonita. Mas aqui explica esta relação de quem é Deus e quem sou eu. Vamos voltar à oração e entender o que é? Primeiramente, o que a oração faz? Ela reconhece quem é Deus, consciência de quem é Deus. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. Quem é Deus? É a força e é aquele que é favorável àqueles que pedem. Tá? Esse é Deus. Eu estou reconhecendo quem é Deus. Depois, nada podemos em nossa fraqueza. Estou reconhecendo quem sou eu, que eu necessito de Deus. Sem Deus eu não posso nada. Dai-nos sempre o socorro da vossa graça. Quando eu sei quem é Deus e quem sou eu, agora eu posso ter uma relação. E qual é a relação aqui nessa oração? Que Ele nos socorrerá com a vossa graça. Olha, numa oração a gente percebe. Então, quando você for rezar a Deus, reconheça quem é esse Deus. Saiba quem é você. E agora você pode ter uma relação com Deus. Tá bom? Então, isso ajuda muito a trazer uma consciência, uma oração profunda de Deus. Tá? O Pai Nosso é um exemplo disso. A primeira parte do Pai Nosso diz o quê? Quem é Deus, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Estou reconhecendo quem é Deus. Pulando o pão nosso de cada dia, vamos para o final, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu estou falando de quem? De mim. Quem sou eu? Estou reconhecendo. Reconheci quem é Deus. Reconheci quem sou eu. Qual é a relação que nós temos? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha como é que a oração é perfeita. Né? E Jesus, quando nos ensinou essa oração, não é a única oração a ser feita. Ele mostrou o modelo. Você pode fazer várias modelo orações, como rezar. Que se tornou uma oração da tradição da igreja. Ótimo, perfeito. É uma tradição do cristianismo. Ok? Então, ter essa consciência e essa oração com Deus. Depois, saber silenciar. É muito importante saber silenciar. E vou explicar por quê. Silenciar não é calar a boca. Não é fazer silêncio. É muito mais profundo que isso. Tá? Silenciar é escutar o outro. É dar o ouvido ao outro. Né? Silencie. Deixe que seja o outro que diga. Não somente Deus, mas uma outra pessoa, que seja o marido, a esposa, o filho, um amigo, um confrade, enfim, qualquer pessoa que seja. Silenciar é observar o ambiente onde você está inserido. Pare. Isso é muito sério. Silencie, observe, contemple. Né? Hoje eu fiz isso lá de manhã cedinho, que eu fui lá colher os cogumelos. Tinha momento que eu colhi pouquíssimos cogumelos, porque eu estava contemplando aquilo, eu estava vários momentos de oração ali. Né? Quando você está contemplando, você está agradecendo. Isso é muito lindo, né? Daí você está conectado com Deus. De certa forma, você está fazendo a oração. Saber observar. E todos esses dois, saber escutar o outro
E saber observar nos leva a uma terceira forma de silenciar, que silenciar é contemplar. E contemplar é o quê? É ver além do físico. Ver além do que está mostrando ali. Né? E o exemplo que eu uso é um exemplo que eu uso muito quando eu dou aula de teologia, para explicar essa relação de contemplar. Por exemplo, eu e a Ju estamos andando na rua e eu digo para a Ju, Ju, olha aquele homem ali. E a Ju me diz, não é só um homem, é um pobre e um necessitado. Vamos lá ajudá-lo. Eu vi um homem, a Ju viu um necessitado, alguém que precisa de ajuda. Isso é contemplar, é ir além do físico, entende? Então, silenciar, só uma pessoa que consegue fazer silêncio, ela consegue contemplar. Ver a Né? alma, né? Ver além do que você das aparências, né? Uhum. E aqui tem uma frase de São Maximiliano, que é um santo da Igreja Católica, que ele diz assim: silenciar não é não dizer nada, mas somente o necessário. Isso é silenciar. Saber os momentos de escutar, os momentos de falar também, porque fiz silêncio, compreendi, e agora eu falo. Não é? Então, silenciar é importante. Aqui, saiba acolher a Deus. Saber acolher a Deus. Por exemplo, numa crise que eu passo na minha vida, eu tenho que saber acolher a Deus, não me fechar ao problema, à dificuldade, e não saber acolher a Deus. E às vezes, uma crise que vem na minha vida, muitas vezes é Deus mesmo que coloca, muitas vezes, para me Para curar ensinar, algo, né? para curar, para, né, Algo para um sanar. bem maior, né? Não é assim uma ferida inflamada? Aquela vez que alguém andou de bicicleta e caiu, ralou o joelho e não cuidou, inflamou, encheu de pus aqui na mão, né, ou no joelho, e depois e fica doendo, né, e não sara. O que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir, a gente tem que tirar todo aquele pus. Isso dói, isso machuca, é a crise. Mas somente fazendo isso eu vou poder curar aquilo ali, Tem que tirar. E né? muitas doenças vêm para trazer cura mesmo, né? Às vezes a doença ela vem para um câncer, alguma coisa, vem para mostrar que você tem que parar e curar algo que você precisa curar, né? Não só uma doença, ela precisa para trazer cura. Elas são tudo tem um propósito, gente. Nada é por acaso. Tudo tem um porquê, tem uma coisa muito forte por trás. Exato. Então, sabendo disso, saber acolher a Deus, saber, né? Acolher também é escutar a Deus. Saiba pedir a Deus. A gente precisa saber pedir a Deus, né? E aqui eu trouxe uma passagem bíblica de Mateus 7, versículos 7 e 8, que diz: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, Abrir-se-vos-á. não é? Rafa, com essa passagem, eu falo que eu consegui o milagre do meu marido. Eu pedia todos os dias isso e deixei essa passagem depois eu te conto essa história, não sei se eu tive a oportunidade de contar, mas ele teve um problema sério de saúde e ficou em coma, e essa passagem ficava, e eu todos os dias e fazia orações muito fortes. Foi aí que eu tive essa intimidade com Deus, que eu podia fazer qualquer oração. E a oração é isso, é você conversar e se debulhar, às vezes, em lágrimas e falar, olha, tá doendo, eu não estou aguentando mais, faz o que você precisar fazer, eu confio em você, mas assim, é isso, 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 isso. E as passagens bíblicas, elas saltam aos olhos para você te trazer forças, te trazer luz. E realmente é isso, trazer força e trazer luz, que é aquele momento, e Deus responde. Responde. No outro dia ele mostra para você, não, você vai conseguir. Porque através de uma pessoa, através de um gesto, ele está respondendo. É impressionante, né? Exato. Então, com essa passagem, com que a Ju nos trouxe aqui, desse momento da vida dela, de dificuldade em relação a uma doença do marido que estava em coma, a gente percebe aqui saber pedir.
Porque como é que diz a nossa passagem? Pedi e vos será dado. Ok. Tem gente que para aqui na oração. Continua. Está dizendo mais coisa. Que É diz, maior a passagem, né? buscai Até pegar e aqui, ó. acharei. Né? Depois, batei e Oi, vos será e abrir aberto. se quiser. O que Eu falo significa dessa isso? gente. Mas fala aí você, vai. Significa Continua isso? batendo. Você vai Buscai insistir. e a outra é, batei. Batendo. O que é isso? Faça, haja. Não é só pedir e ficar sentado esperando a coisa acontecer. O que Acredita, está faça. dizendo aqui? Reze, mas haja também. Vá em busca da solução. Vá em Faça com busca de certeza. solucionar a sua vida. Né? Então, é isso. Né? Uma pessoa que pede, por exemplo, um exemplo que eu uso aqui, uma pessoa que pede paciência a Deus para suportar uma pessoa. Ok? E tudo Ela bem, tem que se curar primeiro, né? Tipo sim, isso. é uma Não oração vai muitas vezes, é uma oração honesta. É uma oração honesta, porque ela quer ter paciência com aquela pessoa. Ela não quer excluir aquela pessoa da vida dela. Mas é um pedido que às vezes a gente não sabe pedir, porque quando a gente pede, Deus faz, né? Deus faz. porque você Então você pediu. pediu paciência. Aqui eu te faço a pergunta, né? Fugiu aqui a pergunta agora. Peraí. Pedir paciência, pedir Sim, paciência, sim, dá sim. paciência, Pedir paciência, paciência. paciência. Vai trazer uma pessoa complicada, difícil para sua vida. E você vai precisar ter paciência, mas não Isso, é isso que você lembrei. quer, Não, né? não, eu ia trazer um exemplo Você aqui. quer ter um momento de paz, eu imagino, né? A pessoa, não é isso que ela não sabe pedir. Na verdade, ela quer outra coisa. A questão é, você pediu paciência, o que você acha? Você acha que Deus vai te dar uma pílula? Vai chegar amanhã pelo correio para você Não, dar ela vai dar uma pessoa uma complexa pílula para você ter para você paciência. tomar? Momentos difíceis, é. Uma Né? pílula para você tomar e você vai ter toda a paciência? Não, vai dar Deus vai coisas te dar, complexas. ou É, Deus vai te dar oportunidades para você praticar aquilo que você tanto pediu? tipo E a isso. pergunta, e a pergunta é: falta na sua vida oportunidades para você praticar a paciência? Na minha, não. Então, é Mas eu praticar. já estou Aqui curada está. disso, eu já estou em processo de cura, eu espero, né? Às vezes eu me vejo, claro, que eu sou humana, totalmente errada, daí eu preciso consertar e falar, meu Deus, deixa eu ir para frente, né? Porque quanto mais consciência você atinge, mais você vê que você precisa consertar. Não é simples, não, gente, é um processo contínuo e muito Uhum, doido, né? Uma coisa assim. A aham. nossa live vai cair daqui a pouco. Vai cair, eu estou vendo aqui. Então, eu estou concluindo já, Ju. Vai É, dar tempo. pouco, muito pouco esse negócio. E então, se não falta oportunidade na sua vida, haja. Não é só pedir e ficar sentado, haja. Haja para que aquilo aconteça. Deus te ajuda, mas Ele quer que você também contribua. Sim. Tá? Depois, Tem que fazer a se nossa parte, não aproxime. tem como não fazer, né? Aham. Depois, se aproxime de pessoas espirituais. Leia, estude sobre o assunto, se interesse. Isso vai te ajudar. Então, vá em busca de conhecimentos. Se você quer ser espiritual, se aproxime de pessoas espirituais. Leia Se vo- livros, né? Isso, Veja filmes, vai atrás de pessoas que entendem, converse com pessoas que gostam disso, se isso. conecte realmente e vá para frente, porque é um propósito. E para crescer, a gente precisa estar junto de pessoas que estão crescendo nesse patamar. Exato. Pratique a caridade, seja solidário, se importe Transborde na vida com do as outro. pessoas, se importe com as pessoas, isso trará a sua relação com Deus mais profunda. Muitas vezes eu encontrei Deus nas pessoas, em uma Nossa, coisa que ela falou, uma atitude que ela fez, um olhar que ela deu, muitas vezes a resposta está ali. eu acabei de falar, Então, gente, impressionante, que Deus me dava a resposta sempre no outro. É impressionante. Deus está Deus tá na gente, né? Assim, e os outros te dão a resposta. Ele uhum. manda pelo próximo, é impressionante isso. Só você estar atento, né? Com ouvidos e olhos atentos para entender o que ele quer te dizer.
Exato. E aqui eu coloquei aqui por último, mas é o que fecha tudo isso, é o que faz com que você consiga fazer todas essas coisas, que é você ser grato a Deus. Seja grato pela tua vida, seja grato pelas suas relações, seja grato pelas situações da sua vida. Saiba se reconciliar com o seu passado, se reconciliar com pessoas, é uma forma de ser grato. Eu Sim, fiz um artigo, é muito enviei hoje esse importante, né? artigo, um artigo italiano aqui, que fala sobre isso mesmo, encontrar Deus na gratidão, né? Sim. Então, Gratidão é é muito reconhecimento, né, importante. Rafa? O Oi? reconhecimento, Deus está no gratidão é reconhecimento. Então, Sim, sim, reconhecimento está é em tudo. Quando você reconhecer. reconhece as coisas, você reconhece que Deus está nas coisas, porque Deus está em tudo. Então, Aham, está em tudo que é bom. Então, exato. simples, é uma coisa simples que a gente talvez faça uma coisa complexa. Uhum. Então, essa gratidão, você começar a ver gratidão em tudo. Isso vai te trazer uma relação com Deus muito profunda, muito próxima. Uhum. Porque a pessoa que fica olhando só as coisas negativas, ela se afasta do que é bom, ela se afasta do que é o bem. A mente fica tomada pelo demônio, né? Daí sim, eu não sei se o diabo, essas coisas, né? Tem até aquele livro do diabo do Napoleon Hill, não sei se você já leu, que é Tem, já li, posto diálogo dele com o mais esperto que o diabo. diabo, é. Mas é isso, porque sim, a nossa mente ela é dominada pelo mal. E se a gente não tomar conta, eu não sei, Rafa, se você pode cair, se você pode entrar de novo, mas é isso, assim, se a gente não tomar conta, a nossa mente, ela domina a nossa vida para o mal, porque está tudo Uhum, dentro de nós. E a gente tem que ter exato. sabedoria para direcionar para luz e não para treva, né? Aham, E essa é, acho que é a grande coisa que a gente tem que uhum, falar aqui, né? exato. Direcionar Aí, as orações Ju, para luz, direcionar, deixa eu só te direcionar. interromper aqui, Ju, antes de Bom, acabar aqui. Quer fazer mais um tempinho numa outra live? pode ser. Pode Vamos encerrar ser? Então, essa, a gente começa então, outra. gente, a Ju vai encerrar essa live aqui, deixa, A ela vai gente, daí a daqui a gente abre pouquinho. outra aí. Nem que seja 15 minutos só para a Salva gente essa, viu, encerrar Ju? essa. Beleza. Não, vou salvar. Salva essa live lá no Aham. IGTV e depois a gente abre uma outra. E vamos continuar. Quero que vocês votem aí, gente, viu? É, a gente não sai, não, porque esse assunto é importante. Calma aí, então. Deixa concluir, deixa cair, Ju. Então tá, então deixa cair. Então tá bom, então Deixa, tá bom, vamos concluir. Então, a uns gente está segundos concluindo que vai aqui, ter mas a gente um vai aí. voltar. Isso mesmo, Ah, Fernando, para beleza. voltar, viu, Fernandinha? Para A voltar. gente vai voltar porque esse negócio é muito sério. Então é isso. Então, quando a gente tem domínio da nossa mente, e por isso que o autoconhecimento é importante, que a gente fala, né, Frei? Né, Rafa? Porque daí a gente consegue dominar a nossa mente. Vocês entenderam? Que uma coisa está interligada na outra, né, Rafa? Uhum. Por isso que está tudo A, interligado, né? a Letícia Ah, disse se aqui. cair, não salva. Então, tchau. Isso. Deixa eu Não, salvar esse trem. não, Não não, não, posso perder não. esse Falando se negócio. você. Não, calma aí. Se você sair. Não, se você sair, pode cair. Quando cair, ele vai te dar a opção de você salvar, e você salva. Quer salvar no IGTV? Quero. Quero deixar no Stories um dia para o pessoal ver e salvar no GTV, né? Isso. Porque se você vai embora, ele não consegue salvar. Mas quando cai, ele vai te dar a opção de você salvar no IGTV, entendeu? É isso que eu estava dizendo. Eu não sei, eu sempre encerro esse trem, salvo e dá certo. Eu nunca deixei cair. Então, é a primeira vez que vai acontecer isso. Se não salvar, Aham. eu vou ficar brava, mas tudo bem. Não vou brigar com você, não, Se porque você você não merece sair, as não minhas salva, como é que é considerações. isso? Então sai aí, Ju, sai aí, vai aí, Já sai sai, aí. vou sair. Falta 30 segundos, gente. Então Pronto. sai aí, salva aí essa live Encerrar aí. agora.